Imediatamente, esta minha carcaça foi retorcida por terrível agonia, o que me forçou a iniciar minha história. E logo depois, ela me libertou. E desde então, a uma hora incerta, a agonia retorna. E até minha medonha história ser contada, este coração dentro de mim queima. O Velho Marinheiro, de Coleridge. Conta um Conto apresenta Especial Dia das Mulheres, de Mary Shelley. O conto Transformação. Narração Marcelo Fávaro. Ouvi dizer que, quando ocorre qualquer aventura estranha, sobrenatural e necromântica a um ser humano, esse ser, embora desejoso de ocultar o fato, sente-se, em certos períodos, assolado por um terremoto intelectual e é forçado a desnudar para outro as profundezas do seu próprio espírito. Eu sou testemunha da verdade disso. Jurei solenemente a mim mesmo nunca revelar a humanos os horrores aos quais eu, certa vez, por excesso de orgulho demoníaco, entreguei-me. O homem santo que ouviu minha confissão e me conciliou com a igreja está morto. E ninguém sabe que, certa vez... Por que não deveria ser desse modo? Por que contar uma história de ímpia tentação da providência e humilhação de alma subjugada? Por quê? Responde-me. Tu que és versado nos segredos da natureza humana. Eu sei apenas que assim é. E apesar de forte determinação, de um orgulho que me domina tenazmente, de vergonha e mesmo de medo, de parecer odioso à minha espécie, eu tenho que falar. Gênova, minha orgulhosa cidade natal, contemplo as ondas azuis do mar Mediterrâneo. Tu te lembras de mim, em minha infância, quando teus rochedos e promontórios, teu céu brilhante e alegres vinhedos eram o meu mundo? Época feliz, quando, para o coração jovem, o universo confinado que deixa, pela sua própria limitação, espaço livre para a imaginação, cativa as nossas energias físicas e um período único em nossa vida em que a inocência e prazer estão unidos. Entretanto, quem pode olhar para trás, para a infância, e não se lembrar de suas dores e de seus angustiantes temores? Eu nasci com o mais imperioso, arrogante e indomável espírito, com o qual nunca um mortal foi agraciado. Cedia apenas diante do meu pai, e ele, generoso e nobre, mais caprichoso e tirânico, de imediato nutriu e reprimiu a selvagem impetuosidade do meu caráter, tornando a obediência necessária, mas sem inspirar respeito pelos motivos que me guiavam suas ordens. Ser um homem livre, independente, ou mais bem posto, insolente e dominador, era a esperança e a súplica do meu coração rebelde. O meu pai tinha um amigo, um rico nobre genovês, o qual, em meio a turbulências políticas, foi subitamente sentenciado ao desterro, e sua propriedade fora confiscada. O Marquês Tolema foi sozinho para o exílio. Assim como meu pai, ele era viúvo, tinha uma filha, a quase infante Juliet, que foi deixada sob a guarda do meu pai. Eu certamente teria sido um rude senhor para a adorável moça, a não ser que fosse forçado pela minha posição a tornar-me o seu protetor. Uma variedade de incidentes pueris tenderam todos a um ponto. Levaram Juliet a me ver como um refúgio seguro, e eu nela
alguém que deveria perecer através da doce sensibilidade de sua natureza tão rudemente punida, e não pela minha proteção de guardião. Crescemos juntos. A rosa desabrochada em maio não era mais perfumada do que essa querida moça. Uma irradiação de beleza foi disseminada pelo seu rosto, e sua forma, o seu andar, a sua voz. O meu coração soluçava, ainda soluça agora ao pensar em tudo de calmo, de amável, de amoroso e puro que foi conservado como relíquia naquela morada celestial. Quando eu tinha 11 anos de idade e Juliet 8, um primo meu muito mais velho que nós, ele nos parecia um adulto, se interessou pela minha colega de brincadeiras, chamou-a de noiva e pediu que se casasse com ele. Ela se recusou e ele insistiu, puxando-a para si contra a vontade dela. Com o semblante e emoções de um louco, joguei-me em cima dele, lutei para sacar sua espada, pendurei-me em seu pescoço com feroz determinação de o estrangular. Ele foi obrigado a pedir ajuda para se livrar de mim, e naquela noite levei Juliet à capela de nossa casa. Eu a fiz tocar nas relíquias sagradas, atormentei seu coração de criança e profanei seus lábios infantis com o juramento de que ela seria minha e somente minha. Bem, esses dias se foram. Torella voltou poucos anos depois e tornou-se mais rico e mais próspero do que nunca. E quando eu tinha 17 anos, meu pai morreu. Ele fora da magnificência à prodigalidade. Torella alegrou-se com o fato de que minha menoridade possibilitasse uma oportunidade de recompor minha fortuna. Juliet e eu havíamos ficado noivos diante do leito de morte do meu pai, e Torella seria um segundo pai para mim. Eu desejava ver o mundo e fui favorecido. Fui a Florença, Roma, Nápoles. Dali viajei para Toulon e finalmente cheguei ao que havia muito. Era o destino dos meus desejos. Paris. Na ocasião havia louca agitação em Paris. O pobre rei Carlos VI, num momento são, em outro louco, num momento monarca, em outro um escravo objeto. Era o próprio arremedo do gênero humano. A rainha, o Delfim, o duque de Borgonha, alternativamente amigos e inimigos, num momento se encontrando em pródigos festins, em outro derramando sangue numa rivalidade. Estavam cegos para a miséria de seu próprio país e para os perigos que o ameaçavam. Dedicavam-se totalmente à diversão dissoluta ou à rivalidade sangrenta. Minha personalidade continuava a mesma. Eu era arrogante e teimoso, adorava exibição e, acima de tudo, afastava todo o controle para bem longe de mim. Quem poderia me controlar em Paris? Meus jovens amigos estavam ansiosos para acalentar paixões que lhe fornecessem prazeres. Eu era consideravelmente bonito, dominava todas as habilidades cavalheirescas, era desligado de qualquer partido político. Tornei-me favorito de todos, e minha presunção e arrogância eram perdoadas por eu ser tão jovem, e virei uma criança mimada. Quem conseguiria me controlar? Não as cartas e os conselhos de Torella. Somente a forte necessidade me visitava da abominável forma de uma bolsa vazia. Mas havia meios de encher esse vácuo. Vendi, acre após acre, propriedade após propriedade, minhas roupas, minhas joias, meus cavalos. E seus jaezes eram quase inigualáveis na resplandecente Paris, enquanto as terras de minha herança passaram para a posse dos outros. O Duque de Orleans foi emboscado e assassinado pelo Duque de Borgonha. Medo e terror dominaram toda Paris. O Delfim e a rainha se recolheram. Todo o prazer foi suspenso. Fiquei fato desse estado de coisas, e meu coração ansiava pelos abrigos de minha meninice.
Eu era praticamente um mendigo. Ainda assim, iria lá reclamar minha noiva e reconstruir minha fortuna. Alguns negócios oportunos como mercador me tornariam rico novamente. Contudo, eu não voltaria num humilde disfarce. Meu último ato foi alienar a propriedade que me restava, perto de Albaro, por metade do seu valor, para obter dinheiro de imediato. E então despachei todo tipo de artesão, tapeçarias, mobília de régio esplendor, para suprir a última relíquia de minha herança, o meu palácio em Gênova. Entretanto, me demorei mais um pouco, envergonhado de desempenhar o papel de volta do pródigo, que eu temia que fosse interpretar. Enviei meus cavalos, despachei minha prometida, um incomparável ginete espanhol. Seus jaezes reluziam com joias e tecido dourado. Em cada parte mandei entrelaçar as iniciais de Juliet e Guido. Meu presente encontrou favorecimento nos olhos dela e de seu pai. Todavia, voltar e ser proclamado um esbanjador, o símbolo do impertinente prodígio, talvez alvo de zombaria, e enfrentar separadamente a exprobação ou o escárnio dos meus concidadãos não era uma perspectiva atraente, como um escudo entre mim e a censura. Convidei alguns dos mais displicentes dos meus companheiros para me acompanhar, e assim fui armado contra o mundo, escondendo um sentimento ressentido, metade medo, metade penitência, pela bravata e uma insolente demonstração de satisfeita vaidade. Cheguei a Gênova, percorri o chão do meu palácio ancestral. Meu orgulhoso caminhar não era um intérprete do meu coração, pois sentia profundamente que, embora cercado por todo o luxo, eu ainda era um mendigo. O primeiro passo que dei ao reclamar Juliet deve ter me anunciado abertamente como tal. Li desprezo ou piedade no olhar de todos. Imaginei, tão apta é a consciência para imaginar o que ela merece, que ricos e pobres, jovens e velhos, todos me olhavam com menosprezo. Torella nem se aproximou de mim. Não admirava que meu segundo pai devesse esperar de minha parte uma deferência de filho em visitá-lo primeiro, mas irritado e aguilhoado pelo conhecimento de minha insensatez e do meu demérito, eu tentava jogar a culpa nos outros. Continuamos a manter orgias noturnas no Palácio Carega. Às noites insones, descomedidas, seguiam-se manhãs lânguidas, indolentes. À hora da Ave-Maria, mostrávamos nossas graciosas imagens nas ruas, zombando dos cidadãos sóbrios, lançando olhares insolentes às mulheres retraídas. Juliet não estava entre elas. Não. Caso estivesse, a vergonha teria me expulsado para longe, se o amor não me fizesse ajoelhar aos seus pés. Cansei-me daquilo. Subitamente fiz uma visita ao Marquês. Ele estava em sua vila, uma entre as muitas que embelezavam o subúrbio de San Pietro da Arena. Era maio, um mês de maio naquele jardim do mundo, onde as florescências das árvores frutíferas desapareciam em meio à densa folhagem verde. As videiras se projetavam à frente. As flores caídas das oliveiras esparramavam-se no solo. Os vagalumes estavam da sebe de murta, céu e terra, vestiam um manto de insuperável beleza. Torella me recebeu amavelmente, embora sério, e até mesmo sua aura de desprazer logo se desfez. Alguma semelhança com o meu pai, um certo olhar e o tom de jovem ingenuidade ainda ocultando-se. A despeito de meus descaminhos, amoleceram o coração do velho homem. Ele mandou chamar a filha e me apresentou a ela como seu noivo. Quando ela entrou, o aposento tornou-se santificado por uma luz sagrada. Eram dela aquele olhar angelical, aqueles olhos grandes, suaves,
covinhas nas faces e a boca de uma doçura infantil que expressa a rara união de felicidade e amor. A admiração primeiro me possuiu. Ela é minha. Essa foi a segunda vaidosa emoção. E meus lábios se torceram com arrogante triunfo. E eu não teria sido queridinho mimado das beldades da França se não tivesse aprendido a arte de agradar o vulnerável coração feminino. Se, em relação aos homens, eu era soberbo, a deferência que prestava a elas era mais do que um contraste. Iniciei minha corte com a exibição de 1000 galanteios a Juliet, que, prometida a mim desde a infância, jamais aceitara a devoção de outros e que, embora acostumada a expressões de admiração, era inexperiente na linguagem dos amantes. E por alguns dias tudo foi bem. Torella nunca se referia a minha extravagância. Tratava-me como a um filho favorito, mas chegou o momento. Ao discutirmos as preliminares de minha união com a sua filha, em que o belo aspecto das coisas seria obscurecido, um contrato fora assinado, na época do meu pai. Eu, de fato, o tinha tornado nulo, tendo em vista que dissipara toda a fortuna que deveria ser dividida entre mim e Juliet. Torella, consequentemente, optou por considerar esse vínculo cancelado e propôs outro, no qual, embora a riqueza que ele concedia tivesse sido incomensuravelmente aumentada, havia tantas restrições ao modo de gastá-la que via a independência apenas na carreira livre que fora dada à minha própria vontade imperiosa. O insultei por tirar vantagem de minha situação e recusei-me terminantemente a subscrever suas condições. O ancião, compassivamente, tentou me chamar à razão. O orgulho inflamado tornou-se o tirano dos meus pensamentos. Ouvi-o com indignação, rechacei-o com desdém. Juliet, tu és minha. Não trocamos juras em nossa inocente infância? Não somos um só aos olhos de Deus? E teu pai de coração frio e sangue frio nos separará? Seja generosa, meu amor. Sê justa. Não leves embora uma dádiva, o último tesouro do teu Guido. Não desdigas tuas juras. Vamos desafiar o mundo, reduzir a nada os problemas do momento e encontrar em nosso afeto mútuo um refúgio para cada aflição. Um demônio eu devo ter sido, com tal sofisma, para me empenhar em envenenar aquele santuário de pensamento sagrado e afeiçoado amor. Juliet se retraiu diante de mim amedrontada. Seu pai era o melhor e mais amável dos homens, e ela se empenhou em me mostrar como, obedecendo a ele, tudo de bom se seguiria. Ele receberia minha relutante submissão com cálido afeto, e generoso perdão se seguiria ao meu arrependimento. Palavras inúteis de uma jovem e meiga filha, ditas a um homem acostumado a tornar sua vontade lei, e a sentir no próprio coração um tirano, tão terrível, tão severo, que a nada prestaria obediência, a não ser aos seus próprios desejos imperiosos. Meu ressentimento cresceu com a resistência dela. Meus indômitos companheiros estavam prontos para jogar combustível nas chamas. Imaginamos um plano para sequestrar Juliet. A princípio pareceu coroado de sucesso. A meio caminho no nosso retorno, fomos alcançados pelo pai agoniado e seus criados. Um combate se seguiu, antes de a guarda da cidade chegar para decidir a vitória para os nossos antagonistas. 2 dos servidores de Toleira foram gravemente feridos. Essa parte de minha história pesa muito mais intensamente em mim. Um homem mudado como sou abomina essa lembrança. Que ninguém que ouça esta história jamais tenha se sentido como eu. Um cavalo levado à fúria por um cavaleiro dotado de esporas, farpadas, não seria mais escravo do que eu era da violenta tirania do meu temperamento.
Um demônio se apossou da minha alma, irritando-a até a loucura. Senti dentro de mim a voz da consciência, mas se eu cedia a ela, foi por um breve período. O momento após ser levado embora como por um redemoinho, conduzido ao longo da torrente de ira, da ira desesperada, joguete das tempestades geradas pelo orgulho. Fui preso, e por instância de Tolera, libertado. Novamente voltei para levar ambos, ele e a filha, para a França. Esse país infeliz, na ocasião vítima de filibusteiros e quadrilhas de soldados fora da lei, oferecia grato refúgio a um criminoso como eu. Nossos planos foram descobertos. Fui sentenciado ao desterro, e visto que minhas dívidas já eram enormes, minha propriedade remanescente foi colocada nas mãos de encarregados do pagamento. Tolera novamente ofereceu sua mediação, exigindo apenas a minha promessa de não renovar minhas malogradas tentativas contra ele e sua filha. Rejeitei a oferta e imaginei ter triunfado ao ser expulso de Gênova para um solitário e paupérrimo exílio. Meus companheiros haviam sumido. Tinham sido expulsos da cidade algumas semanas antes e já se encontravam na França. Eu estava sozinho, sem amigos, sem uma espada ao meu lado e sem um ducado no bolso. Perambulava ao longo da beira-mar, um redemoinho de paixão possuindo e dilacerando a minha alma, e era como se uma brasa viva tivesse sido colocada, queimando em meu peito. Inicialmente meditei sobre o que deveria fazer. Juntar-me-ia a um bando de filibusteiros? Vingança! A palavra me pareceu um bálsamo. Eu a abracei, a acariciei, até que, como uma serpente, me picou. Novamente eu renegaria e desprezaria Gênova, aquele cantinho do mundo. Voltaria a Paris, onde enxameavam muitos dos meus amigos, onde meus serviços seriam avidamente aceitos, onde poderia entalhar uma fortuna com a minha espada e talvez através do sucesso voltar à minha desprezível cidade natal. E o falso Torella se arrependeria do dia em que me expulsaram, um novo Coriolano de seus muros. Eu voltaria a Paris, então a pé, um mendigo, e me apresentaria em minha pobreza àqueles a quem outrora eu recebera tão suntuosamente. Havia um amargor só em pensar nisso. A realidade das coisas começou a se patentear em minha mente, trazendo desespero em seu rastro. E por vários meses eu fora um prisioneiro. Os demônios da minha masmorra haviam açoitado a minha alma até a loucura, mas tinham subjugado a minha forma corpórea. Eu estava fraco e abatido. Torella usara 1000 artifícios para me dar conforto. Eu detectara e rejeitara todos. Eu colhia a safra de minha obstinação. O que tinha de ser feito? Deveria eu rastejar diante do meu inimigo e implorar perdão? Seria preferível morrer 1000 mortes. Eles jamais obteriam essa vitória. Ódio, jurei ódio eterno. Ódio de quem? Contra quem? De um desterrado errante contra um poderoso nobre. Eu e meus sentimentos éramos nada para eles. Já teriam esquecido alguém tão indigno. E Juliet, seu rosto angelical e sua forma silfídica reluziam entre as nuvens do meu desespero com inútil beleza, pois eu a havia perdido. A glória e a flor do mundo. Um outro a chamará de sua. Aquele sorriso de paraíso abençoará o outro. E mesmo agora meu pensamento fraqueja dentro de mim quando evoco essa rota de pensamentos de aspecto sombrio. Agora, reduzido quase às lágrimas, agora enfurecido em minha agonia, eu ainda perambulava pela margem pedregosa, a qual a cada passo tornava-se mais selvagem e mais desolada. Pedras pendentes e precipícios brancos de gelo contemplavam do alto o mar sem ondas. Cavernas negras bocejavam, e para sempre, em meio à erosão do refluxo,
murmuravam e quebravam as infrutíferas águas. Agora meu caminho estava praticamente bloqueado por um súbito promontório, tornando-o quase intransitável por fragmentos caídos do rochedo. A noite estava próxima, quando na direção do mar elevou-se, como se ao agitar da vara de um mago, uma escura teia de nuvens, maculando o firmamento azul celeste de fim de tarde e escurecendo e perturbando o até então plácido oceano. As nuvens possuíam estranhas formas fantásticas e mudavam e se misturavam e pareciam ser impelidas por poderoso feitiço. As ondas ergueram suas cristas brancas. O trovão a princípio emudeceu. Então rugiu através da amplidão das águas, que adquiriram um escuro tom de púrpura, salpicado de espuma. O lugar onde eu estava dava de um lado para o extenso e largo oceano, e do outro era bloqueado por um rugoso promontório. Contornando esse cabo, surgiu de repente, tocado pelo vento, um navio. Em vão os marujos tentavam forçar seu caminho para o mar aberto. O temporal o impelia com todas as forças para as rochas. Ele sucumbirá. Todos a bordo sucumbirão. Quisera eu estar entre eles. E para o meu jovem coração, a ideia da morte surgiu pela primeira vez misturada com a da alegria. E era uma visão terrível observar aquele barco lutar contra seu destino. Eu mal conseguia distinguir os marinheiros, mas os ouvia. Logo estaria tudo acabado. Uma pedra, mal coberta pelas ondas agitadas, e assim mesmo despercebida, jazia à espera de sua presa. E o estrondo de um trovão rompeu sobre a minha cabeça no momento em que, com um medonho impacto, o esquife projetou-se contra o seu inimigo invisível. E num curto espaço de tempo, transformou-se em pedaços. Ali permaneci em segurança. E ali estavam meus semelhantes lutando, quão inutilmente contra o aniquilamento. Pareceu-me vê-los pelejar. Na verdade, eu ouvi os seus gritos superando as vagas ruidosas em sua estridente agonia. A negra arrebentação jogava aqui e ali os fragmentos do naufrágio. Em pouco tempo desapareceram. Eu estava fascinado, assistindo aquilo até o fim. Então, finalmente, caí de joelhos. Cobri o rosto com as mãos e novamente ergui a vista. Algo flutuava nos vagalhões em direção à praia e cada vez mais se aproximava. Seria uma forma humana? Tornava-se cada vez mais aparente. Finalmente, uma forte onda, erguendo toda a carga, depositou-a toda sobre a areia. Um ser humano cavalgando um baú de navio. Um ser humano. Mas seria mesmo? Certamente aquilo nunca existira. Um anão disforme, olhos vesgos, feições distorcidas e o corpo deformado. Um terror de se olhar. Meu sangue havia pouco tão cálido em relação a um semelhante arrancado do túmulo aquoso que gelou meu coração. O anão desceu desse baú e afastou o cabelo liso e espaço do seu odioso semblante. Por Beelzebu! Exclamou. Me livrou de uma boa. Olhou em volta e me viu. Com os demônios! Eis ali outro aliado do poderoso. A que santo você oferece suas preces, amigo, senão ao meu? Mas não me lembro de tê-lo visto a bordo. Encolhi-me diante do monstro e de sua blasfêmia. Novamente me questionou e produziu uma resposta inaudível. E ele continuou. A sua voz é afogada por esse rugido dissonante. Que ruído faz o grande oceano? Colegiais arrojando-se de sua prisão não são mais ruidosos do que essas ondas sendo liberadas para brincar. Elas me perturbam. Eu não desejo mais a sua berraria importuna. Silêncio, ancião. Ventos, vão embora. Vão para suas casas. Nuvens, voem para os antípodas e deixem o nosso céu claro. Enquanto falava,
Ele estendia os 2 longos braços magros, semelhantes a garras de aranha, que pareciam abraçar a amplidão à sua frente. Fora um milagre. As nuvens se dividiam e partiam. O céu azul logo espreitou e se tornou um amplo campo tranquilo acima de nós. Os ventos tempestuosos foram trocados pela brisa suave que soprava do oeste. O mar se acalmou. As ondas diminuíram para marolas. Eu gosto de obediência, mesmo desses elementos estúpidos, disse o anão, mas ainda da indomável mente humana. Deve admitir que foi um temporal e tanto. E tudo obra minha. Era tentadora a providência dialogar com aquele mago, mas o poder, em todas as suas formas, é digno de veneração pelo homem. Espanto, curiosidade, um pegajoso fascínio me atraía na direção dele. Venha, não tenha medo, amigo. Eu sou muito bem-humorado quando agradado, e algo me agrada no seu corpo bem proporcionado e no seu belo rosto, embora você pareça um pouco acabrunhado. Você sofreu uma avalanche, um naufrágio. Talvez eu consiga aliviar a tempestade de sua sorte, como fiz com a minha. Vamos ser amigos? Ele estendeu a mão. Eu não consegui tocá-la. Bem, então seremos companheiros. Isso também servirá. E agora? Enquanto descanso após o contratempo pelo qual acabei de passar, diga-me por que, jovem vistoso como parece, por que você vagueia assim sozinho e abatido por essa costa selvagem? A voz do coitado era estridente e horrenda, e suas contorções, enquanto falava, eram medonhas de ver. Contudo, ele exercia um pouco de influência sobre mim, a qual eu não conseguia controlar. Então lhe contei minha história, e quando acabei, ele gargalhou alto e demoradamente. As pedras traziam o som de volta num eco. O inferno parecia gritar à minha volta. Tu, sobrinho de Lúcifer, disse ele, então foste também vítima do teu orgulho, e embora brilhante como o filho da manhã, estiveste disposto a abrir mão da tua boa aparência, da tua noiva e do teu bem-estar, em vez de te submeteres à tirania do bem. Pela minha alma exalto tua escolha. Então fugiste e te conformaste em pretendes morrer de fome nessas pedras e deixar que as aves arranquem os teus olhos mortos, enquanto teus inimigos e a tua noiva se regozijam com a tua ruína. A mim me parece que teu orgulho é estranhamente aparentado à humildade. Enquanto ele falava, mil pensamentos dotados de garras arranhavam o meu coração. E que acha que eu deveria fazer? Berrei. Eu? Ai. Ora, nada. Mas deite-se e diga as suas preces antes de morrer. Só que, se eu fosse você, saberia o que deveria ser feito. Aproximei-me dele. Aos meus olhos, seus poderes sobrenaturais o tinham tornado um oráculo. Contudo, uma estranha, sinistra palpitação percorreu o meu corpo quando eu disse: fale, ensine-me. Que ação você aconselha? Vingue-se, homem, vingue-se, humilhe teus inimigos. Pise no pescoço do velho e se aposse de sua filha. Para leste e para oeste me voltei, bradei, e não vejo como. Se eu tivesse ouro, muita coisa poderia conseguir. Mas pobre e sozinho eu sou impotente. O anão estava sentado em seu baú enquanto ouvia minha história. E então desceu, pressionou uma mola e o baú abriu-se. Que fortuna fabulosa! Joias fulgurantes, ouro reluzente e a pálida prata revelou-se em seu interior.
Um louco desejo de possuir esse tesouro nasceu dentro de mim. Sem dúvida, afirmei. Alguém tão poderoso quanto você é capaz de fazer qualquer coisa? Que nada, disse o monstro humildemente. Eu não sou onipotente como pareço. Possuo apenas algumas coisas que talvez você possa cobiçar, mas daria todas elas por uma pequena parcela, ou mesmo um pequeno empréstimo do que é seu. Minhas posses estão ao seu dispor, retruquei com amargor. Minha pobreza, meu exílio, minha desgraça. Eu lhe dou todos eles de presente. Ih, que ótimo, eu agradeço. Acrescente mais uma coisa ao seu presente, e o meu tesouro é seu. Tendo em vista que minha herança é o nada, que mais desejaria desse nada? O seu belo rosto e os membros bem feitos. Arrepiei-me. Iria esse monstro todo-poderoso me matar? Eu não tinha a adaga. Esqueci de rezar, mas fiquei lívido. Eu peço um empréstimo. É apenas um empréstimo e não um presente, disse a coisa medonha. Empreste-me teu corpo por 3 dias. Você ficará com o meu, para conter a sua alma enquanto isso. E o seu pagamento terá o meu baú. O que diz do acordo? 3 curtos dias. Dizem que é perigoso manter uma conversa ilícita. E eu provarei isso muito bem. Visto por escrito, pode parecer incrível que eu tenha dado ouvidos a essa proposta, mas, a despeito de sua abominável feiura, havia algo fascinante num ser cuja voz era capaz de governar sua terra, o ar e o mar. Senti um forte desejo de ceder, pois com aquele baú eu poderia comandar o mundo. A minha única hesitação resultava do temor de que ele não estaria sendo verdadeiro em seu acordo. Então pensei, em breve morrerei aqui nessas areias solitárias, e os membros que ele cobiça já não serão mais meus. Vale a pena arriscar. E além do mais, eu sabia que, pelas regras da arte da magia, havia fórmulas e juramentos que nenhum dos seus praticantes ousaria quebrar. Hesitei em responder, e ele prosseguiu num momento exibindo sua fortuna, em outro falando do baixo preço que exigia em troca, até parecer loucura recusar. É assim, coloque o seu barco na corrente do riacho, e ele descerá e cairá da cachoeira para onde correu. Se desistirmos de guiar a forte correnteza da paixão, nos distanciaremos sem saber para onde. Ele jurou 1000 vezes, e eu o esconjurei com muitos nomes sagrados, até que vi aquela maravilha de poder, aquele senhor dos elementos tremer como uma folha de outono diante de minhas palavras. E como se o próprio espírito falasse a contragosto e forçosamente dentro dele, finalmente prostrado, com a voz falhada, revelou o feitiço com o qual seria obrigado, caso desejasse trapacear comigo, a devolver o espólio ilegítimo. Tal suquente sangue vital precisava ser misturado para fazer e desfazer o encanto. Basta desse tema profano. Fui persuadido, e a coisa foi feita. E a manhã seguinte alvoreceu sobre mim enquanto eu me encontrava caído sobre o cascalho, e não reconheci minha própria sombra que se projetava de mim. Senti-me mudado para uma forma de horror, e amaldiçoei minha crença fácil e minha cega credulidade. Mas o baú estava ali. Havia ouro e pedras preciosas pelos quais eu vendera a carcaça de carne que a natureza me dera. A visão aliviou um pouco minhas emoções. 3 dias passam logo. E passaram. O anão me abastecera com um farto suprimento de comida. E a princípio eu mal conseguia andar. Tão estranhos e desconjuntados estavam todos os meus membros. E a minha voz era de um espírito maligno. Mas me mantinha calado. Voltava o rosto para o sol, pois assim talvez não visse minha sombra. E contava as horas e ruminava os planos,
colocaria Torella aos meus pés e possuiria minha Juliet a despeito dele. Tudo isso minha fortuna poderia facilmente conseguir. Durante a noite escura dormi e sonhei com a realização dos meus desejos. 2 sóis já haviam se posto e o terceiro alvorecia. Fiquei agitado, temeroso. Oh, expectativa! Que coisa terrível és tu quando despertada pelo mais temor do que pela esperança, como deves serpear em volta do coração, torturando suas pulsações, como deves dardejar pontadas desconhecidas por todo o nosso frágil mecanismo, ora parecendo nos despedaçar como vidro quebrado, ora dando-nos uma força renovada, a qual nada pode fazer. E desse modo nos atormenta com uma sensação, como a que um homem forte deve sentir quando não consegue romper os seus grilhões, e embora estes se dobrem em suas mãos, lentamente caminhou a brilhante esfera para cima no céu oriental. Muito ela demorou-se em seu zênite, e ainda mais lentamente vagueou para baixo, para o oeste, e tocou à beira do horizonte. Estava perdida. Seu resplendor estava no cume do rochedo. Ele se tornava pálido e cinzento. A estrela vespertina mostrou seu brilho. Ele logo estará aqui. E ele não veio. Pelos céus viventes, ele não veio. E a noite arrastou sua exausta extensão. E no declínio de sua era, o dia começou a grisalhar seu cabelo escuro. E o sol ergueu-se novamente sobre o mais infeliz miserável que sempre repreendeu sua luz. 3 dias assim eu pensei, e passei, as joias e o ouro. Oh, como eu os abominei! Ora, não enegrecerei essas páginas com os demoníacos desvarios. Eram todos terríveis. Os pensamentos, o feroz tumulto de ideias que enchiam minha alma. E ao fim desse período dormi. Não o fazia desde o 3º pôr do sol. E sonhei que me encontrava aos pés de Juliet. E ela sorria. E em seguida dava um grito agudo, pois via minha transformação. E novamente sorria, pois o seu belo amado continuava ajoelhado à sua frente. Mas não era eu. Era ele, o demônio, metido nos meus membros, falando com a minha voz, cativando-a com o meu olhar de amor. Esforcei-me para alertá-la, mas a minha língua recusou-se ao seu ofício. Esforcei-me para arrancá-lo dela, mas eu estava enraizado no chão. E eu acordei com a agonia. E ali estavam os solitários precipícios cobertos de branco. E ali estava o mar esparramando-se, a praia deserta, o céu azul acima de tudo. O que aquilo significava? Teria sido meu sonho ou apenas um espelho da verdade? Estaria ele cortejando e cativando a minha noiva? Eu retornaria de imediato a Gênova, mas fui desterrado. Soltei uma risada. O berro do anão irrompeu dos meus lábios. Desterrado? Oh, não. Não desterraram esses 4 membros que eu uso. Talvez consiga entrar com eles na minha cidade natal, sem medo de incorrer na ameaça da pena de morte. Comecei a caminhar em direção a Gênova. E de algum modo já estava me acostumando aos meus membros tortos. Nenhum era adaptado para o movimento direto à frente. Foi com infinita dificuldade que eu avancei. E também quis evitar as aldeias espalhadas aqui e ali à beira-mar, pois relutava em exibir a minha feiura. Não tinha muita certeza de que, se me vissem, os meninos não me apedrejariam até a morte quando eu passasse, pois era um monstro. Recebi alguns cumprimentos indelicados aos poucos camponeses ou pescadores que encontrei por acaso. Mas era noite escura quando me aproximava de Gênova. E o tempo estava tão fragrante e suave que me ocorreu que o marquês e sua filha provavelmente teriam deixado a cidade e ido para o seu retiro no campo. Foi de Vila Torella que eu tentara raptar Juliet. E eu tinha levado mais de 1 hora fazendo o reconhecimento do lugar e conhecia cada pedaço de chão do seu entorno. A vila ficava belamente situada,
cercada de árvores à beira do riacho. Ao me aproximar, tornou-se evidente que minha conjectura estava muito correta. Não somente isso, mas aqueles momentos estavam sendo dedicados a festins e distrações, pois a casa estava toda iluminada. Fragmentos de música suave e alegre adejavam na brisa em minha direção, e meu coração sucumbiu dentro de mim. Tal era a generosa bondade do coração de Torella, que eu tinha certeza de que ele não estaria se permitindo manifestações públicas de contentamento, justamente após o meu infeliz desterro, mas que o fazia por um motivo que eu desconhecia. O pessoal do campo estava todo contente e acorrendo aos bandos. Tornou-se necessário que eu pensasse em me esconder. E, no entanto, eu desejava me dirigir a um deles, ou ouvir outros conversar, ou de qualquer modo saber o que estava de fato acontecendo. E, finalmente, penetrando nas alamedas que ficavam na vizinhança imediata da mansão, encontrei uma bastante escura para ocultar minha excessiva hediondez. Assim como eu, havia outros demorando-se em suas sombras. E em pouco tempo descobri tudo o que eu queria saber. Tudo o que primeiro fez meu coração parar horrorizado e depois ferver de indignação, de raiva, de ódio. Amanhã Juliet seria entregue ao arrependido, o recuperado, o amado Guido. Amanhã minha noiva se casaria com um demônio do inferno. Isso se deve a mim. Meu maldito orgulho, minha demoníaca violência, a perversa autoidolatria haviam causado aquela tragédia. Tivesse eu agido como um infeliz que roubara meu corpo, tivesse eu com um semblante ao mesmo tempo submisso e digno, me apresentado a Torella, dizendo: eu errei, perdoe-me, eu sou indigno de sua criança anjo, mas me permita reivindicá-la daqui por diante, quando minha conduta modificada mostrará que eu renunciei aos meus vícios e me esforçarei para ser de algum modo digno dela. Eu lutarei contra os infiéis, e quando meu fervor pela religião e minha verdadeira penitência pelo passado aparecerem, para que você perdoe meus crimes, permita-me novamente chamar a mim mesmo de seu filho. E assim tinha ele falado, e o penitente fora bem recebido, e assim como para o filho pródigo das Escrituras, o bezerro engodado fora batido para ele, e ele, ainda seguindo o mesmo caminho, mostrou um arrependimento tão sincero de seus desatinos, uma concessão tão humilde de todos os seus direitos, e uma resolução tão ardente de readquiri-los, com uma vida de contrição e virtude que rapidamente conquistou o bondoso velho, e o pleno perdão, e a entrega de sua adorável criança, seguiram-se numa rápida sucessão. Oh, tivesse um anjo do paraíso me sussurrado que agisse assim! Mas agora, o que seria da sorte da inocente Juliet? Permitiria Deus a infame união que a destruiria, ligando o desonrado nome de Carega ao pior dos crimes? Amanhã na alvorada eles iam se casar. Só havia um meio de evitar isso: enfrentar meu inimigo e obrigá-lo à ratificação do nosso acordo. Eu sentia que isso só poderia ser feito com uma luta mortal. Eu não possuía espada. Isso se, por acaso, meus braços tortos conseguissem manejar a arma de um soldado, mas eu tinha uma adaga, e nela repousava toda a minha esperança. Não havia tempo para ponderar sobre a questão de ou avaliá-la satisfatoriamente. Eu poderia morrer na tentativa. Mas além do ciúme abrasador e do desespero do meu próprio coração, a honra, a simples humanidade exigiam que eu tombasse, se não destruísse as maquinações do demônio. Os convidados partiram, as luzes começaram a se apagar, e era evidente que os habitantes da vila buscavam o repouso. Escondi-me entre as árvores. O jardim estava deserto, os portões fechados. Vaguei por ali e fui parar debaixo de uma janela. Ah, eu bem a conhecia. Um suave crepúsculo bruxuleava o quarto. As cortinas estavam semiabertas.
Era o templo da inocência e da beleza. O esplendor do quarto era temperado, por assim dizer, pelas leves desarrumações ocasionadas pelo ser que o habitava. E todos os objetos espalhados em volta exibiam o gosto daquela que o consagrava com sua presença. Eu a vi entrar com passinhos rápidos e se aproximar da janela. Abriu a cortina, ainda mais, e procurou com os olhos dentro da noite. E a brisa fresca brincava entre as madeixas e as afastava do mármore transparente de seu senho. E ela apertou as mãos, ergueu os olhos para o céu e ouvia sua voz. Guido, murmurou suavemente. Meu Guido. E então, como se dominada pela plenitude de seu próprio coração, caiu de joelhos. E os olhos estavam erguidos, a atitude negligente, mas graciosa. E o reluzente agradecimento iluminava o seu rosto. Oh, essas palavras são tão brandas. Coração meu, tu sempre podes imaginar, embora não consigas retratar, a beleza celestial daquela filha da luz e do amor. Ouvi passadas, rápidas e firmes passadas, ao longo da via sombreada. E então vi um cavalheiro ricamente vestido, jovem e belo avançar. Escondi-me, mas mantive perto. O jovem aproximou-se e parou debaixo da janela. Juliette levantou-se e, novamente olhando para fora, ela ouviu e disse: Oh, eu não consigo. A essa distância de tempo eu não consigo recordar os termos de suave e eloquente ternura de Juliette. Para mim eles foram falados, mas foram respondidos por ele. Eu não irei, bradou ele. Aqui, onde tu tens vivido, onde tua memória paira como um fantasma visitante do céu, passarei as longas horas até nos encontrarmos. E nunca, minha Juliette, nunca novamente, dia ou noite, nos separaremos. Mas tu, meu amor, recolhe-te. A fria manhã e a brisa espasmódica tornarão tuas faces pálidas e encherão de languidez seus olhos iluminados pelo amor. Ah, mais doce de todas, pudesse eu pousar um beijo neles, eu poderia, penso, descansar. Então ele se aproximou ainda mais, e pensei eu, estava para subir até o quarto dela. Eu estava hesitado, para não aterrorizá-la. Agora não era mais senhor de mim mesmo. Corri para lá, joguei-me em cima dele, afastei-o com um empurrão e gritei: Oh, infeliz, asqueroso e mal formado! Não preciso repetir epítetos. Todos aparentemente pretendendo injuriar uma pessoa pela qual agora sinto certa predileção. Um grito agudo emergiu dos lábios de Juliette. Eu nem ouvi, nem vi mais nada. Senti apenas meu inimigo, cuja garganta agarrei, e o cabo de minha adaga. Ele se debateu, mas não conseguiu escapar. Afinal, roucamente pronunciou essas palavras: Faça-o, acerte-me, destrua esse corpo, você ainda viverá, e que sua vida seja longa e feliz. A adaga que descia deteve-se com tais palavras, e ele, sentindo meu aperto relaxar, desprendeu-se e sacou sua espada, enquanto o rebuliço na casa e o voo de tochas de um aposento a outro mostravam que logo seríamos separados. E eu, era melhor que morresse. Assim, tampouco me importava se ele não sobrevivesse. Em meio à minha agitação, havia muita maquinação, e se eu caísse desse modo, ele não sobrevivesse, não ligaria para o golpe mortal que eu poderia desferir contra mim mesmo. E ao mesmo tempo, portanto, que ele pensava que eu tivesse parado, e ao mesmo tempo que eu percebi o vilão tirar vantagem de minha hesitação, no súbito golpe que desferiu contra mim, joguei-me em sua espada, e no mesmo instante enfiei minha adaga com uma mira verdadeiramente desesperada em seu flanco. Caímos juntos, rolando um sobre o outro, e a maré de sangue que escoava dos ferimentos abertos de cada um se misturou na grama. Mas eu não sei... Desmaiei. Novamente retornei à vida, fraco, quase à morte,
encontrei-me deitado em uma cama. Juliet estava ajoelhada ao lado. Estranho. Meu primeiro e debilitado pedido foi por um espelho. Eu estava tão pálido e horrível que minha pobre menina hesitou, como me disse posteriormente. Mas atendeu o meu pedido e, pelos deuses, eu me achei um jovem bem parecido quando vi o querido reflexo de minhas bem conhecidas feições. E eu confesso que é uma fraqueza, mas aviso que mantenho um considerável afeto pelo rosto e pelos membros que observo sempre que me olho num espelho. E tenho muitos em minha casa, e os consulto com mais frequência do que qualquer beldade em beleza. E antes que muitos de vocês me condenem, permitam-me dizer que ninguém melhor do que eu conhece o valor do próprio corpo. E ninguém, provavelmente, exceto eu mesmo, já o teve roubado. Incoerentemente, a princípio falei do anão e de seus crimes, e repreendi Juliet por ela ter aceitado tão facilmente o amor dele. Ela achava que fosse um desvario meu, como era de se esperar. E por isso levou algum tempo até eu ser bem-sucedido em admitir que o Guido, cujo arrependimento fizera com que ela me aceitasse novamente, era eu mesmo. E enquanto eu amaldiçoava amargamente o monstruoso anão e abençoava o golpe certeiro que lhe tirara a vida, subitamente me examinei. E quando a ouvi dizer amém, sabendo que aquele a quem ela ultrajara era eu mesmo, uma pequena reflexão ensinou-me o silêncio e me possibilitou falar daquela noite medonha sem quaisquer tropeços excessivos. O ferimento que me impusera não era um arremedo. Levei um bom tempo para me recuperar. E enquanto o benevolente e generoso Torella sentava-se ao meu lado, transmitindo sabedoria, ensinando como conquistar os amigos através do arrependimento, e a minha querida Juliet ficava perto de mim, atendendo às minhas necessidades e me alegrando com seus sorrisos. Os trabalhos de minha cura corporal e mental seguiam juntos. Aliás, eu nunca consegui recuperar toda a minha força. Minhas faces são pálidas desde então, e fiquei um pouco curvado. Juliet às vezes se arrisca a insinuar amargamente a maldade que causou essa mudança. Mas eu a beijo e imediatamente lhe digo que foi tudo para melhor. Eu sou o mais apaixonado e mais fiel dos maridos. E a verdade é essa. Se não fosse aquele ferimento, eu nunca mais poderia chamá-la. Eu não voltei a visitar a praia nem procurei pelo tesouro do demônio. Contudo, enquanto medito sobre o passado, geralmente eu penso, e meu confessor não se opõe a consentir a ideia, que o anão deve ter sido um bom espírito, não um ente do mal, enviado pelo meu anjo da guarda para me mostrar a insensatez e a miséria do orgulho. Tão bem, afinal, aprendi essa lição, rudemente ensinado que fui, que agora sou conhecido por todos os meus amigos e conterrâneos pelo nome de Guido, o Cortês. Fim do conto. Autora e obra. No verão de 1816, um episódio histórico e antológico para a literatura gótica aconteceu numa mansão às margens do lago Genebra, pertencente a Lord Byron, um dos poetas mais emblemáticos do romantismo europeu. Byron recebia alguns amigos para a temporada, e vez por outra a visita de outros conhecidos, como o médico de Byron, John Polidori. Estavam todos muito frustrados, pois era o verão mais chuvoso dos últimos anos. Encarcerados dentro de casa, entediados, começaram a ler histórias de fantasma. Foi então que Lord Byron lançou um desafio. Cada um de nós vai escrever uma história de fantasmas. Um passatempo, mas ao mesmo tempo uma disputa entre eles, já que seria proclamado vencedor o autor da melhor história. Byron e o poeta Percy Bysshe Shelley, marido de Mary, não se dedicaram à tarefa. Quanto ao médico John Polidori, há diferentes versões, mas o fato é que também não exibiu sua história. Somente a jovem Mary.
Era apenas uma adolescente na época, que jamais havia publicado coisa alguma. Se pôs a pensar em uma história que nos falasse aos misteriosos medos de nossa natureza e despertasse um espantoso horror, capaz de fazer o leitor olhar em torno amedrontado, capaz de gelar o seu sangue e acelerar os batimentos do coração. Se eu não conseguisse isso, minha história de fantasmas seria indigna do nome. Na verdade, o romance que Mary escrevia não seria exatamente uma história de fantasmas. Abre aspas. Minha imaginação solta possuía-me, guiava-me, dotando as sucessivas imagens que se erguiam em minha mente de uma clareza que ia além dos habituais limites do sonho. Eu via, com os olhos fechados, mas com uma penetrante visão mental. Eu via o pálido estudioso das artes profanas ajoelhado junto à coisa que ele tinha reunido. Eu via o horrível espectro de um homem estendido que, sob a ação de alguma máquina poderosa, mostrava sinais de vida e se agitava com um movimento meio vivo, meio desajeitado. Deve ter sido medonho, pois terrivelmente espantoso devia ser qualquer tentativa humana para imitar o estupendo mecanismo do Criador do mundo. O sucesso deveria aterrorizar o artista. Ele devia fugir de sua odiosa obra cheia de horror. Ele esperaria que, entregue a si mesma, a centelha da vida que ele lhe comunicara extinguir-se-ia, que aquela coisa que recebera uma animação tão imperfeita mergulharia na matéria morta. E ele poderia então dormir na crença de que o silêncio do túmulo envolveria para sempre a breve existência do hediondo cadáver que ele olhara como o berço de uma vida. Ele dorme, mas é acordado. Abre os olhos e avista a horrorosa coisa de pé ao lado de sua cama, afastando as cortinas e contemplando-o com os olhos amarelos, vazios de expressão, mas especulativos. Fecha aspas. Intuitivamente, ou também por força de sua cultura literária, embora ainda tão nova, a escritora iniciante compreendeu o cerne do horror que deveria despertar sua história. O monstro sem nome, que acabou roubando para si, no uso popular, o nome do seu criador, Frankenstein, poderia ter a aparência medonha, mas isso ainda não seria horror suficiente, capaz de gelar o sangue. Talvez o fosse a presença de um morto-vivo, ou talvez, e isso é que torna Frankenstein um dos pilares, uma obra de fundação do gênero gótico. O fato de expor seu leitor à empatia pelo jovem cientista Victor, em quem não ecoa intimamente, inconfessadamente a indagação. Eu também teria tentado criar um ser vivo, se soubesse como. Se tal poder estivesse ao meu alcance, eu o repudiaria. Poderia acontecer, portanto, por conta da tentação e da fragilidade de princípios, comigo a mesma tragédia que devastou a vida de Frankenstein, de Victor Frankenstein. Aí está o íntimo horror que Mary Shelley conseguiu despertar em gerações e gerações de leitores. Se você pudesse fazer isso, faria? Tudo o que se refere à intromissão do homem na natureza, regida sob o signo da pretensão de tudo conhecer, de tudo manter experiência sobre o controle, é descendente de Frankenstein, dos desastres ecológicos causados por inventos que utilizem energia nuclear ao Parque dos Dinossauros de Spielberg. A menção a Prometeu, aquele que arrebatou o fogo dos deuses e o entregou aos seres humanos, é eloquente. E assim como o castigo pela blasfêmia. Mary Shelley nasceu em Londres em 1797 e morreu em 1851, em Transformação de 1831. Algumas das fixações do gótico são acionadas, principalmente a tentação. Também aceitaríamos, no caso, o baú e seus tesouros? Você ficaria com o tesouro por 3 dias, trocando seu corpo. Aceitaria a troca de corpos?
No entanto, talvez o elemento mais característico seja o homem devasso, como suscetível a propostas sacrílegas. Guido é um bom precursor de outros protagonistas, com construção baseada na decrepitude moral, cujo exemplo mais famoso e terrível é Dorian Gray, do retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, de 1890. Lá, Dorian atravessa os anos, a iniquidade, a vida entregue ao desgaste e à dissipação dos mais diferentes vícios e da maldade se mantém jovem, encantador, já que as marcas da sua iniquidade gravam-se, não no seu rosto, mas no seu retrato. Wilde, aliás, é autor de um peculiar clássico, acidamente crítico da sociedade inglesa, O Fantasma de Canterville, basicamente uma novela de humor gótico, praticamente o único do seu gênero, já que articula todos os elementos do terror romântico, mas numa atmosfera de deboche, até mesmo com a morte e a condenação do fantasma, homônimo da obra. Curiosamente, em O Ladrão de Corpos, de 1992, O Vampiro Lestat, de Anne Rice, o mesmo de Entrevista com o Vampiro, recebe uma proposta de um mortal que lhe oferece a oportunidade de viver temporariamente como um ser humano, de novo, trocando o corpo com ele. Lestat, embora a sensatez o alerte o contrário, faz a troca, e o mortal em questão foge, roubando assim o corpo do morto-vivo vampiro, com o direito a todos os seus poderes e à imortalidade. São, enfim, modelos de personagens, dramas e enredos, que permanecem e se multiplicam na linguagem antiga, popular da literatura, com seus fantasmas, volta e meia ressurgindo diante de nós. Muito bem, sejam muito bem-vindos, feliz Dia das Mulheres, e nada melhor do que trazer uma grande escritora. E eu queria agradecer a todas vocês, mulheres que ouvem o canal, que estão dispostas aí, são minoria, infelizmente, já que aqui o canal é um canal de literatura, quem diria, um público de 80% homens, mas ainda há as meninas que sempre comentam, que mandam contos, que pedem contos, e esse aqui já é um pedido. Eu estava falando com uma menina aqui que tem o Instagram chamado Azoline, eu acho que ela não deixou o nome dela aqui, mas ela vinha pedindo já o Frankenstein da Mary Shelley, mas é uma obra bem grande, não trouxe, mas trouxe um conto dela maravilhoso. E aí quero dedicar a todas as mulheres, como a Mary, que foi uma das precursoras, né, uma das grandes escritoras, precursoras da escritora em si, né, do escritor do gênero feminino. E também para todas as outras. Tem a Débora Novaes, está desde o comecinho aqui com a gente. Tem a inteligência da Silvia Reis. Tem a Domi Milani, que é uma graça com a gente. Tem a Sofia, uma professora maravilhosa, minha amiga, que está sempre comentando aqui. Um ótimo Dia das Mulheres para todas vocês e para todas as mulheres que fazem parte da minha vida e que de vez em quando ouvem também os meus áudios, né? A minha mãe, a minha irmã, a minha esposa. E é isso, pessoal. Um grande abraço a todos vocês, maravilhosas mulheres. E não vou falar muito, porque quanto mais o homem fala, mais ele está errado. Tchau, pessoal.